Bom dia, irmãos e irmãs. Dando então continuação aqui à reunião que a gente falou sobre os apóstolos, sobre os profetas e sobre os falsos profetas. Outro cargo que eu gostaria de falar também, que está presente dentro da igreja e que é mencionado especificamente aqui em Efésios, capítulo 4, é o dos professores. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu diria que professores, dentro de todos os grupos que a gente viu, eles seriam com o maior número de membros dentro de uma igreja local. Por quê? Porque um pastor também é um professor. Um apóstolo também é um professor, um pregador também é um professor. Então é uma profissão que abrange muitas pessoas, incluindo até, de certa forma, quase todo membro da igreja. Depende de como, da idade talvez, né, ou também do contexto. Então é legal da gente entender que eles existiam desde o Antigo Testamento, essa função de um professor, essa função de um educador, mas pelo nome de levitas e sacerdotes. Então, a função dos levitas e sacerdotes no Antigo Testamento era percorrer as cidades, era pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a palavra de Deus a partir do que já estava escrito, do que já se tinha, que foi revelado naquele determinado momento. A gente sabe que com o passar do tempo, mais informações, profetas foram enviados, ainda não se tinha a Bíblia completa. Então, eles pregavam a partir do que se tinha. Porém, no Novo Testamento, a gente não tem mais levitas, a gente também não tem mais sacerdotes, a gente tem os integrantes da igreja local, que a gente vai ver também em Tito capítulo 2, que pode ser um número muito variado de pessoas, composto, então, de diferentes faixas etárias. E o público-alvo é o público que envolve os professores e também pelo qual os professores são enviados para ensinar, é muito variado. Começando aqui em 2 Timóteo capítulo 1. E que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios. Como eu mencionei na reunião passada, isso é uma tradução errada. O correto é um professor, um educador dos gentios, e não um mestre. As traduções portuguesas fazem esse erro muito grave. 2 Crônicas, capítulo 17. Além disso, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, a saber, a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles enviou os levitas, a saber, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá, e tinham o livro da lei do Senhor consigo. E iam por todas as cidades de Judá, e ensinavam ao povo. E o temor do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Olha que bênção que seria se a gente tivesse, por cada cidade de Minas Gerais, cada cidade do Brasil, professores, pessoas pregando o Evangelho, pessoas não somente pregando o Evangelho, mas ensinando todo o conselho de Deus. De fato, seria uma grande bênção. E, para a gente concluir aqui, agora indo para o contexto da igreja local, Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala as coisas que convêm a essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, professoras de coisas boas, educadoras de coisas boas. Para que motivo? Para que público-alvo? Para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos. Então, olha que bênção que é o que a Bíblia escreve. A gente não está num contexto aqui onde a Bíblia escreve que as mulheres são inferiores,
que uma mulher não serve para nada, que uma mulher idosa não tem nenhuma função. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina que todos temos função, inclusive os idosos, inclusive os homens idosos e também as mulheres idosas. Não tem nada de errado em uma mãe ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Não tem nada de errado em uma mulher pregar o evangelho de porta em porta. Não tem nada de errado em uma mulher idosa, já experiente na palavra de Deus, ensinar as mulheres jovens a amarem seus filhos, a fazerem coisas boas. Nada. A vontade de Deus é que assim seja. O errado, como a gente viu, é uma mulher decidir ser uma pastora. O errado é um homem que não é casado, um homem que não tem filhos, se chamar de pastor. O errado é uma pessoa que não foi chamada por Deus se chamar de profeta, se chamar de apóstolo. Tudo bem? Então, continuando aqui a leitura. Amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadoras da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. É importante que essas coisas sejam mantidas. É importante que as mulheres obedeçam seus maridos. É importante que as mulheres não se chamem de pastoras. É importante que a gente faça as coisas em ordem. Que a gente faça as coisas de uma maneira correta. Deus não é um autor de confusão. E quando essas pessoas, se auto-intituladas de profetas, vão e fazem todo tipo de abominação, pregam todo tipo de mentira e coisa absurda e dizem que é em nome de Cristo, a palavra de Deus é blasfemada. Mesmo que Deus não tenha enviado aquela pessoa, ainda assim ela trabalha contra a causa de Cristo. Quem não ajunta, espalha. Então a gente tem que entender que enquanto a gente está seguindo a palavra de Deus, a gente está fazendo o correto, a gente está operando de uma maneira positiva, mas quando a gente começa a desviar, a gente está dando oportunidade para os inimigos blasfemarem a Deus, para os inimigos falarem mal de Deus. Ah, é o cristão lá fazendo tal coisa. Ah, tinha que ser cristão. Ah, a pessoa que se diz que acredita na Bíblia fazendo isso daqui. Então a gente precisa ter muita atenção com as nossas atitudes, com como a gente vai fazer as coisas. Exorta da mesma forma aos jovens a que tenham mente sóbria. E por fim, tomando aqui como um contexto que a gente viu desse grupo de pessoas variadas que a gente tem que pode ser professores, eu gostaria de encerrar com 1 Coríntios 12, que fala sobre a importância de cada membro da igreja, de cada um mesmo. Não importa a idade, não importa a experiência que tem com a Bíblia, porque todos nós somos participantes de um só corpo. Seja uma igreja relativamente pequena, seja uma igreja enorme, e eu falo, novamente, não é mega pastor que o mundo ama, uma igreja com um grande número de pessoas, ainda assim, todos somos participantes de uma só igreja. E cada um tem uma função diferente para cumprir. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Deus não olha a sua condição financeira. Deus não olha o seu status social. É uma pessoa muito famosa, é uma pessoa que não tem tanta presença na política da sociedade, seja o que for. Não conhece muitas pessoas, não tem muitos amigos poderosos. Deus não vai olhar sua raça, sua etnia. Se você é judeu, se você é gentio. Deus não vai olhar de quem você é filho. Fisicamente, tudo bem? Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portante do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portante do corpo. E se todo o corpo fosse olho, de onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olha que maravilha, olha que palavras abençoadas. Um corpo, para funcionar corretamente, precisa de olhos, uma boca, um nariz, um pé, um pulmão, corações, uma lista interminável de órgãos. Ao ponto que vários órgãos que a gente hoje em dia acha que não são tão importantes, eu não duvido nada que tenham, sim, uma importância que às vezes a gente não conhece ainda. Tudo bem? É importante a gente ter essa questão. Eu me lembro bastante de serpentes, por exemplo, e baleias,
que elas possuem membros dentro do corpo. A serpente, por exemplo, ela possui um par de espinhos, entre aspas, que várias pessoas por muito tempo disseram que eram membros vestigiais, que não serviam para nada, que era um membro que ia se perder com o tempo, remanescente de pernas que essas serpentes tinham. Mas a verdade é que muitas utilizam na cópula, no momento da reprodução. Então tem de fato uma função, é só uma função que a gente não conhecia. Tudo bem? Assim também é no DNA. Por muito tempo, geneticistas consideravam grande parte do DNA, os introns especificamente, como DNA lixo. DNA que não serve para nada. Não codifica, então é inútil. Está aqui à toa, é remanescente de evolução. Eles sempre tentam alinhar com a evolução também. É interessante ver isso. Né? Mas o que a palavra de Deus diz? Indo aqui para... eu vou continuar lendo aqui para a gente chegar nesse ponto. Mas o fato é que, hoje em dia, a gente sabe que é importante sim. Por mais que a gente não entenda, não quer dizer que não seja importante. Eles podem ajudar em maneiras que a gente nunca nem imaginou. E assim são os membros da igreja. Mas agora, Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E aí que está o ponto do DNA lixo, aí que está o ponto das pernas, entre aspas, remanescentes da serpente. As coisas que a gente acha que ser mais não importante, mais fraco, mais dispensável, muitas das vezes a gente não percebe que eles são os mais necessários para que tudo funcione, para que tudo ocorra corretamente. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava. Então vejamos até que a gente tem uma parte de anatomia aqui, em que Deus, ele abençoa, ele dá mais ajuda àquela parte que falta. Ele dá mais honra àquela parte que necessita mais. Do contrário de um membro mais decente, que já não tem necessidade de tanta ajuda, porque ele já é mais, vamos colocar assim, independente. Ele já tem a sua função vital mais clara. Isso também é assim dentro de uma igreja. Para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmãos e irmãs, nós, quem é participante de uma igreja local, quem é um cristão que está congregado, você é participante de um corpo de Cristo. Você é participante do corpo de Cristo. E você é um membro. Qual membro eu sou? Eu não sei. Vai depender da pessoa. Depende de cada um. Mas não muda o fato que você ainda tem uma função extremamente importante dentro da sua igreja. Mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não seja um apóstolo, mesmo que você não seja um profeta, isso não quer dizer que Deus não tem um propósito para você. Isso não quer dizer que Deus não pode te usar grandemente, de maneiras que talvez você nunca nem fosse imaginar. Espero então que tenha ficado evidente a função de cada membro dentro de uma igreja, a importância que é a gente seguir a autoridade, e como que tudo que foi falado aqui não é a opinião de João Moraes, como que tudo que foi falado aqui não é a opinião dos batistas independentes fundamentalistas. Isso aqui é o que a Bíblia diz. É o que Deus busca trazer para nós. Espero que todos tenham um bom dia, que Deus possa estar acompanhando vocês. Muito obrigado por terem participado da reunião e até mais.